Boa noite a todos. Sou a Juvândia Moreira e nós estamos iniciando aqui mais um Momento Bancário em Debate. E hoje o nosso tema é a reforma política. E a gente vai, aqui nesse período, procurar entender por que é tão importante os trabalhadores e a sociedade discutir a reforma política. O que isso vai mudar a nossa vida? E, obviamente, para fazer esse debate, a gente trouxe aqui um convidado especial, que é uma pessoa que está fazendo esse debate no Poder Legislativo, que é o deputado federal Ricardo Bezoini. Boa noite, Ricardo. Obrigada pela presença. Boa noite, Juvândia. Parabéns pela sua eleição como presidente do sindicato. Muito obrigada. Bom, então, Ricardo, queria que você explicasse um pouco aqui para os bancários, para os nossos ouvintes, por que é importante discutir a reforma política? O que isso vai interferir na nossa vida? O que muda a nossa vida, né? Porque às vezes as pessoas falam, esse tema está tão longe de mim, tão distante, lá no Congresso Nacional, por que eu tenho que discutir isso? E ele é tão importante, então eu queria que você começasse já dizendo isso, né? Depois falasse um pouco o que é essa reforma política, né? O que vai mudar no país, o que está se discutindo, se muda ou se não muda, como é que funciona hoje, como é que vai funcionar, né? O que é o ideal e o que está caminhando para ser aprovado, porque obviamente, isso vai passar, né, por votação tanto na Câmara de Deputados quanto no Senado. Exato. E é o resultado dessas discussões e dessa votação é que vai definir como é que vai ficar né, a situação política do nosso país, na organização política, eu diria. Acho que mais eleitoral do que política, né, porque eu estou vendo o debate está ficando restrito à reforma eleitoral. Então, eu queria também que você explicasse isso para as pessoas, porque está se tornando a reforma mais eleitoral do que política, ou seja, mais ampla, mais geral. Bom, Juvândia, é importante a gente notar que nós estamos tratando de um assunto muito mais amplo do que uma reforma político-eleitoral. Estamos tratando da democracia no nosso país. E a gente lutou muito para conquistar a democracia, a redemocratização da sociedade. Então, nós não devemos desprezar aquilo que nós lutamos para conquistar. Então, o sistema político atual, ele não é terrível. Ele não é péssimo, mas ele, digamos, ele é um sistema que tem alguns méritos, tem muitos defeitos. Então, nós precisamos ter consciência de que, ao discutir uma reforma política ou eleitoral, aí o termo, obviamente, pode ser adotado de acordo com a abrangência da reforma, nós estamos discutindo a real capacidade de traduzir aquilo que é democracia para o sistema que deve processar as propostas, os projetos e os anseios do povo brasileiro. A nossa Constituição diz, como várias outras constituições do mundo, que todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. Ou seja, a função do sistema político é representar, em tese, o que pensa o povo. A gente sabe que nem sempre é assim. Por que não é assim? Porque as imperfeições do sistema levam, muitas vezes, a classe política se sentir, digamos, alheia ao pensamento do povo, ou lembrar do povo só na época de eleição. Quando eu falo da classe política, claro que não é uma classe como outras, é um grupo de pessoas que temporariamente, circunstancialmente, alguns por toda a vida, representam o voto popular no executivo ou no legislativo e ajudam a formar o poder judiciário através de uma série de mecanismos legais e constitucionais. Nós estamos discutindo o seguinte: será que o sistema político atual traduz aquilo que o povo pensa ou ele tem muitas limitações para isso? Segundo, que é mais tão importante quanto a primeira questão, esse sistema político, ele é capaz de avançar além daquilo que essa democracia pós-ditadura militar nos permitiu fazer? Veja bem, nós fizemos 6 eleições presidenciais seguidas. É o período mais longo de democracia sem rupturas que nós temos na história do Brasil. Nós temos um período em que fortalecemos as instituições do Poder Judiciário e também do Poder Legislativo. E o Poder Executivo, nesse período, pôde, bem ou mal, completar os ciclos políticos e realizar as eleições de maneira razoavelmente pacífica. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que, muitas vezes, o desejo do povo em relação à questão econômica, social, ele não consegue chegar até o ponto em que seja uma realidade.
Eu quero, então, rapidamente dizer o seguinte: se fosse possível hoje fazer, na situação política do país, uma reforma mais ampla, nós deveríamos discutir, por exemplo, se é necessário um sistema bicameral ou unicameral. Ou seja, nós temos Câmara e Senado. Na Câmara, há uma certa proporcionalidade. Nós temos um mínimo de 8 deputados por estado e um máximo de 70, que é o caso de São Paulo. O ideal seria uma proporcionalidade plena, onde o menor estado tivesse, por exemplo, 1 deputado e o maior, como São Paulo, tivesse mais de 100, que seria a proporção da população. Agora, além de não ter proporcionalidade plena na Câmara, nós temos no Senado 3 senadores por estado. Ou seja, lá se inverte a lógica fundamental da democracia, que é uma pessoa, um voto. Lá a minoria vira maioria e a maioria vira minoria, porque é uma representação dos estados. E aí o Acre tem 3 senadores e São Paulo, que tem toda também. essa população, tem 3 senadores. Qual é a justificativa para isso? É dizer que o Senado representa os estados e não a população. Só que a pauta da Câmara passa toda pelo Senado, ou seja, uma proposta popular aprovada pela Câmara, com apoio popular, pode ser derrotada no Senado pela minoria da população, porque senadores que representam os estados menos populosos se tornam maioria no Senado. Essa questão não está em discussão. Por quê? Porque é uma avaliação geral de que não há condição de se aprovar uma mudança como essa. Ou de se eliminar o Senado, ou de restringir a pauta do Senado às questões de interesse da federação. Temas essencialmente federativos. E as questões de interesse popular passar só pela Câmara, isso seria o ideal. Isso, obviamente, Isso enfrentar... tem muita dificuldade, porque não é uma reforma política, Giovanni, para fazer uma ruptura política. Uma ruptura política normalmente pressupõe um processo de enfrentamento, de comoção social, que não é o caso nesse momento. Nós estamos vivendo um período de certa tranquilidade do país, economia crescendo, gerando emprego, o povo, nas pesquisas de opinião, se demonstra satisfeito com o governo, portanto, não há ruptura. O que nós optamos na comissão da Câmara até agora, e o Senado também caminhou por aí, é tentar mudar algumas regras que são relativas ao sistema eleitoral, e você tem razão quando você fala que é uma reforma mais eleitoral do que da estrutura política como um todo, e que hoje contaminam o sentido da palavra democracia. E quais são as principais questões? Primeiro, o Senado e a Câmara têm uma composição excessivamente masculina. Nós temos lá menos de 10% de mulheres. Então, há um entendimento de uma parcela expressiva dos deputados, das deputadas, de que é necessário criar um mecanismo que, pelo menos, reduza essa diferença brutal. Por que existe essa diferença tão grande? Porque as mulheres não são capazes de se eleger? Não, porque existe uma condição desfavorável às mulheres na política, que vem de traços históricos, culturais. Bom, essa é uma questão. Outra questão é acabar com o financiamento privado de campanha. Hoje, como é que financia uma campanha eleitoral? O candidato sai em busca de doações. Sindicatos não podem doar pela legislação atual, mas os grandes empresários podem. As pessoas muito ricas podem usar seu dinheiro próprio para a campanha eleitoral. E a gente sabe que para fazer a campanha chegar em muitos lugares e aumentar a chance de eleição, é preciso ter um número razoável de doações, um volume considerável de dinheiro. Hoje, na média dos deputados federais do Estado de São Paulo, se gastou algo em torno de 3 milhões entre os candidatos eleitos. 3 milhões de reais para cada candidato. Ou seja, se você tem dinheiro privado, o risco desses candidatos ficarem reféns dos interesses privados é muito grande. Não é absoluto, mas é muito grande. Então a gente quer fazer o financiamento público de campanha. E o voto em lista, que seria você ter a votação para os cargos do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, ao invés de votar em pessoas, você votaria numa lista pré-ordenada pelo partido. Essa lista viria acompanhada de um programa, de um conjunto de propostas. Portanto, o eleitor, ao votar, ele sabe que está, primeiro, referendando uma lista do partido A, B ou C, e, segundo, está trabalhando com a lógica não de pessoas que são supostamente mais competentes, mais populares ou mais articuladas do que outras, mas está votando em projetos políticos, em propostas de programa de ação, portanto, algo mais politizado e que pode ser cobrado depois, porque é muito fácil uma pessoa se eleger e depois dizer, mudei de ideia. Agora, um partido não pode mudar de ideia sem ter um processo político interno.
E quando você vota num projeto político, você está sabendo exatamente no que você está votando, não entregando um cheque em branco para um parlamentar fazer depois o que bem entende do seu voto. Então, vamos conversar, assim, acho que mais a miúde sobre alguns pontos que você falou aí. Quando a gente fala de financiamento público, tem, acho que o que gera dúvida na cabeça das pessoas é, nós vamos usar dinheiro público para a campanha eleitoral. A gente vê muitas pessoas argumentando, vamos usar dinheiro público para fazer campanha em vez de aplicar na saúde, na educação, isso vai ficar caro para o Estado, caro para a população. E você está defendendo, está falando dessa discussão do financiamento público, que argumentos você pode dar para que as pessoas entendam que mais caro é você usar dinheiro privado, que vai servir, tem um interesse, quem está financiando, quem é da iniciativa privada que está financiando, depois vai cobrar essa conta, né? E isso, muitas vezes, acaba ficando mais caro ainda para o Estado, mais caro ainda para a população. Como é que você discute, que argumentos você pode dar para que as pessoas que estão nos ouvindo aqui no plenário e também pela internet possam compreender por que a gente defende tanto o financiamento público de campanha? Eu sugiro primeiro que todo mundo que tem acesso à internet acesse a página do Tribunal Superior Eleitoral e pesquise a prestação de contas dos candidatos da última eleição. Então, vamos verificar que do somatório total da eleição se gastou no Brasil, entre candidatos eleitos e não eleitos, 3 bilhões 470 milhões de reais para fazer campanha, cargos legislativos e executivos. Bom, é muito dinheiro, 3 bilhões e 400 milhões. Segundo, verifiquem quem são os principais doadores. São bancos, empreiteiras, grandes indústrias, farmacêutica, química, de transportes, assim por diante, grandes empresas do setor de insumos agrícolas, mineradoras e outros tipos de empresas desse porte. Ou seja, eu não quero acusar nenhum empresário de fazer doação de maneira interessada, mas é óbvio que se produza, digamos, uma relação inadequada entre o doador e o candidato. No mínimo, do candidato saber que, se contrariar algum interesse, ele pode, na próxima eleição, não ter de novo a doação daquela empresa. No mínimo isso. Segundo, vamos pensar bem, quem é que tem acesso às grandes empresas? E eu falo com tranquilidade, porque eu arrecadei para a minha campanha na última eleição 3 milhões de reais. Tive essa facilidade pela história política que nós temos ao longo de 20 anos de militância. Mas quem é que pode arrecadar? Um cidadão com menos experiência, com menos trajetória, poderá arrecadar 2, 3 milhões de reais? Ele conhece as pessoas a quem pedir? Essas empresas escolhem para quem vão dar, para quem não vão dar o dinheiro para a campanha. Portanto, quando se fala da questão do dinheiro público, é o sentido público mesmo, ou seja, você vai estabelecer um limite para as campanhas terão que ser mais modestas, você vai acabar a farra de hoje, campanhas milionárias para deputado, para senador, para deputado estadual, para vereador, ou para cargos executivos, e você vai estabelecer algo que é possível de ser fiscalizado, ou seja, um volume de dinheiro módico, uma campanha modesta, onde a qualidade do candidato ou da lista de candidatos vai falar mais alto do que o volume de dinheiro que cada um tem. É muito comum nas eleições a gente falar assim, fulano ganhou a eleição sem sair de casa. É o candidato muito rico, ou que tem muitos doadores, que ele não precisa sequer fazer campanha, porque ele tem um exército de cabos eleitorais, tem um material muito bonito e muito vistoso, e tem dinheiro suficiente para colocar aquele material em todos os municípios do Estado. Enquanto, às vezes, uma liderança do movimento popular não consegue fazer campanha para além do seu bairro, porque ele não tem recursos, portanto, ele só usa, no máximo, a sua capacidade física dos seus amigos, seus apoiadores, para poder fazer a campanha. Isso gera uma desigualdade brutal e contraria um princípio da democracia, que é você assegurar que qualquer cidadão que tenha propostas e projetos possa disputar o cargo representativo e que você tenha maior renovação na política, ou seja, que você possa a cada momento ter mais gente participando da política brasileira. Muito bem. E você acha, no debate, você que está fazendo parte aí da comissão que está discutindo a reforma política na Câmara de Deputados, qual é a possibilidade, o que tem encaminhado? Você acha que tem acordo em relação ao financiamento público? Ou isso é muito difícil? Eu não tenho acordo, mas eu diria que hoje nós estamos construindo uma maioria em torno desse tema. Por quê? A maioria dos políticos já percebeu que é muito
complicado, é muito desgastante você atribuir aos doadores de campanha talvez um certo poder sobre o processo eleitoral. Vamos imaginar que, por exemplo, uma grande liderança planeja uma campanha para tentar obter 100, 120 mil votos, e no meio da campanha os doadores dizem, não, para você eu não vou doar. Essa campanha fatalmente estará fadada ao fracasso, porque não terá capacidade logística de campanha. Não é que ele vai ser tolhido pela falta de dinheiro para apresentar a proposta, é para fazer a proposta chegar até o eleitor. É para ter volume de campanha, porque haverá outros candidatos na mesma eleição, com uma visibilidade muito grande, com material melhor que o dele, com uma capilaridade de distribuição muito maior. Então, a nossa lógica é justamente essa, é demonstrar para o conjunto dos deputados de todos os partidos, e aí não tem linha divisória ideológica, nós dialogamos muito com os partidos de direita, de centro e de esquerda também, que se nós queremos uma democracia competitiva, ou seja, que as pessoas possam competir uma certa igualdade de condições a partir da sua própria militância política, nós precisamos ter um mecanismo público de financiamento e com um teto modesto, ou seja, que nós não tenhamos uma diferença brutal entre campanhas que têm muita capacidade e outras de menor capacidade. Com esse teto mais baixo, que vai prevalecer a capacidade do candidato olho no olho do eleitor, através também dos seus cabos eleitorais, mas principalmente ele pessoalmente, conseguir convencer e atrair apoios que possam reproduzir mais votos e, portanto, viabilizar uma plataforma eleitoral. Claro que o financiamento público ele é mais viável com lista partidária, lista fechada. Por quê? Porque se você for fazer campanhas individuais para deputado estadual, para deputado federal e para vereador, a pulverização dos recursos será muito grande. Se você tem lista, você terá uma lista partidária que foi fechada numa convenção democrática de cada partido, e essa lista partidária será, digamos, a referência de nomes de trajetória política baseadas numa plataforma política. Ou seja, vai defender, por exemplo, alguns candidatos vão defender que haja bancos públicos, para citar um tema da categoria bancária. Outros candidatos vão dizer, não, a privatização é o melhor caminho. Outros vão dizer, não, é possível um modelo misto. Mas são plataformas políticas. O eleitor vai poder escolher, a partir das propostas, muito mais do que a partir da simpatia do candidato, da capacidade só de verbalização do candidato. Haverá listas partidárias com projetos e plataformas que são democraticamente debatidas em cada partido. Certo. Depois eu quero falar um pouquinho mais sobre essa questão do voto em lista. Mas acabou de chegar aqui uma pergunta de um internauta que ele diz o seguinte: acredito que o financiamento público das campanhas é o mais correto, mais republicano e mais democrático. Mas isso vai acabar com a prática do Caixa 2 nas campanhas? Essa é uma pergunta fundamental, porque todos os debates que eu participei até agora, e eu percorri alguns estados do Brasil, muitas cidades do interior de São Paulo, se coloca sempre essa questão, vai ter dinheiro público, mas simultaneamente vai ter Caixa 2. Olha, é impossível dizer que não vai haver. Mas vamos pensar juntos. Se houver um limite modesto... Desculpa, só te interromper, mas nesse modelo que está sendo discutido, o financiamento público, ele proíbe o financiamento privado. Exatamente. Né? O que pode haver é o financiamento privado clandestino, ou seja, não declarado. Caixa 2, do jeito que ele estava perguntando aqui. Exatamente. Então, para evitar o Caixa 2, qual é o sistema mais eficaz, na minha opinião? As campanhas terem limites claros do que podem fazer. Hoje, nós já fizemos uma pequena reforma da legislação eleitoral em 2006, que proibiu, por exemplo, a distribuição de camisetas e bonés, brindes. Já foi um passo importante. Por quê? Porque havia muito essa cultura de você chegar num bairro para fazer campanha e o eleitor perguntar, mas tem camiseta? Mas tem boné? Né? Showmício? Vai ter showmício? E a gente sempre achou que é uma disfunção, né, do sistema político quando você tem o voto ou o interesse do eleitor condicionado à distribuição de um brinde, à troca de um show por voto. Isso nós já acabamos com isso. Agora, como é que você faz para evitar que haja outros tipos de troca? Com uma rigorosa fiscalização dos agentes públicos, tanto da Justiça Eleitoral, como da Polícia Federal, quanto do Ministério Público, para coibir qualquer tipo de abuso. O que pode acontecer? Bom, você faz a campanha da lista, mas aquele partido, digamos, menos honesto em relação a essa questão, promove eventos, festas, disfarçadamente, para promover sua lista. Bom, isso a Justiça Eleitoral pode coibir. E coíbe muito mais facilmente quando existe lista. Porque aí não tem que fiscalizar 3.000 candidatos. Vai fiscalizar 15 ou 20 listas partidárias
que vão ser apresentadas pelos partidos, ou seja, não haverá campanha individual. Eu não vou pedir voto para mim, eu vou pedir voto para a lista do PT. O candidato do PSDB vai pedir voto para a lista do PSDB. E essa lista vai ter um conjunto de nomes que alguns vão estar melhor colocados, outros em pior colocação, mas no conjunto representarão a lista do partido. E quem quiser, dentro do partido, se colocar bem na lista, vai ter que disputar a opinião do filiado. Vai ter que convencer o filiado de que ele será um deputado melhor do que aquele outro que ele está, eventualmente, competindo para ter um bom lugar na lista. Muito bem. Então, agora, para falar um pouquinho mais sobre essa questão do voto em lista, hoje, obviamente, as pessoas votam na pessoa, no candidato. Então, como a gente viu, aparece lá na televisão, o Tiririca, né? E muitos por protesto, outros porque achavam... Eu lembro que no sábado anterior, no sábado antes da eleição, fui tomar café na padaria e eu via muitas pessoas, várias pessoas entrando lá e dizendo, eu vou votar no Tiririca, eu sei que ele não vai se eleger mesmo. Eu vi uns 3 falando isso no período que eu estava tomando café ali. Eu falei, claro que ele vai se eleger. Então, tinha muito voto de protesto, né? E tinha voto também, eu digo protesto no sentido, olha, vou escolher qualquer um. Eu acho que para algumas pessoas interessam que o povo pense que todo político é igual, que política, ninguém presta na política, até porque se afasta, em vez de se aproximar e fiscalizar e cobrar, se afasta e joga todo mundo na vala comum, né? E as pessoas são diferentes e a gente tem que cobrar programas, compromissos, né? E falando nessa discussão de voto em lista, então hoje você elege as pessoas. Como é que vai funcionar nessa discussão do voto em lista? Então você falou que os partidos vão fazer convenções e vão estabelecer, os partidos terão a mesma quantidade de candidatos. Como é que vai funcionar essa... Por exemplo, é possível que os candidatos sejam só como as pessoas dizem, no debate que a gente tem escutado por aí, os caciques dos partidos, e que aí não se limite também o acesso de outras pessoas que queiram ser candidatos dentro daquele partido? Será que, de fato, fica mais democrático? Eu tive em Portugal recentemente e eu tive a oportunidade de ler uma reportagem sobre eles também estão discutindo a reforma política, e eles têm voto em lista, né? E eles fazem esse debate. Será que não seria interessante um modelo que pegue uma parte das cadeiras, né, das vagas para o voto em lista e uma parte para o voto do candidato nominal? Então, qual a tua opinião sobre isso? Em que vai fortalecer, de fato, a democracia? E você falou uma coisa já que ficou bem claro, que é o compromisso daquele partido. As pessoas não entram lá sem compromisso e não é uma coisa individual, né? Elas vão representar o povo, elas têm que ter compromisso e a gente tem que ter formas de cobrar. Você acha que o voto em lista feito pelo partido com programa facilita a cobrança? Facilita principalmente porque você está lidando com instituições e não com pessoas físicas. Vou dar um exemplo, por exemplo, o governador de São Paulo, ele convidou 7 ou 8 deputados federais da sua base de sustentação para serem secretários de Estado. Ou seja, o cidadão disputou voto para deputado federal e tomou posse e já veio assumir um cargo aqui no governo do Estado. Não é ilegal. E nem acho que ninguém faça isso de má fé. Mas você votou numa pessoa e quem vai exercer o mandato é o suplente. É óbvio que numa situação como essa, aquele suplente tem o direito de dizer o seguinte, olha, eu tenho minhas próprias ideias. Eu não vou me submeter ao que o outro, que foi eleito, propôs como projeto de mandato. Quando você tem a lista partidária, você já dá ao eleitor previamente a visibilidade no que ele está votando. Você citou o Tiririca. O Tiririca fez parte da mesma coligação que eu. Eu poderia ter sido beneficiado, não foi o caso, mas poderia ter sido beneficiado pelo voto dado ao Tiririca. Então, a pessoa votou no Tiririca e elegeu o Berzoini. No caso específico, quem votou no Tiririca ajudou a eleger o delegado Protógenes, que é um delegado da Polícia Federal e um bom deputado. Mas certamente quem votou no Tiririca não sabia sequer quem era o Protógenes. E isso daí, evidentemente, provoca uma distorção. Qual é a distorção? Com coligação proporcional sem programa, que é o que acontece hoje, as coligações proporcionais são aleatórias, são cálculos matemáticos que os partidos fazem para ver a maior chance de eleger mais parlamentares.
essas coligações com, simultaneamente, o voto nominal, o eleitor não tem a menor ideia para onde vai seu voto. Ele vota no fulano e elege o cicrano. Ele vota no ambientalista e elege um desmatador. Ele vota no sindicalista e elege um patrão. Por quê? Porque as coalizões são absolutamente sem coerência e, simultaneamente, você tem um sistema em que a pessoa vota numa lista, porque hoje a lista que existe é uma lista aberta, é a lista nominal, e esse voto serve para calcular o chamado quociente eleitoral do partido. Com esse quociente se calcula o número de vagas que cada partido tem direito. Portanto, você chega ao final do processo com um resultado eleitoral que ele não traduz a intenção do eleitor. Por isso que eu defendo que, no voto em lista, como você perguntou sobre a composição da lista, os partidos vão definir a partir da vontade dos filiados. Muita gente vai dizer, mas tem partido que não tem filiado, só tem gente que assinou a ficha sem nem saber. Bom, isso é da imperfeição da democracia. A gente tem que melhorar a vida partidária e aumentar a democracia partidária. A única maneira de fazer isso é você dar uma função mais nobre para os partidos. Por exemplo, a função de escolher a lista. Mas será que não vão ficar só os caciques? Bom, ficará cacique onde o partido não tiver democracia. Como no caso do PT, que é um partido que pratica intensamente a democracia, elegendo, por exemplo, os seus dirigentes por eleição direta. No caso do PT, se algum cacique tentar manipular a lista, ele poderá sofrer uma grave rejeição por parte dos próprios filiados. No caso do PT, você acha que o PT consegue hoje aprovar uma lista que não tem um homem, uma mulher, ou uma mulher, um homem, alternadamente? Não consegue, porque o debate político no PT sobre a participação das mulheres é muito intenso. Tem partidos que talvez consigam aprovar uma lista de maneira diferente. Mas no PT, obrigatoriamente, você vai ter uma lista com alternância de sexos para poder representar bem a base do partido. Então, eu acho que a lista é um instrumento mais democrático e que permite que as instituições partidárias assumam compromissos reais com o eleitor. Hoje, muitos partidos não têm sequer um programa, são simplesmente um cadastro de registro de candidatos à época da eleição, sem qualquer compromisso com o eleitor. Quando termina a eleição, cada um cuida da sua vida e não há sequer funcionamento de bancada de maneira homogênea no parlamento. É muito comum nas câmaras de vereadores ter dois vereadores do mesmo partido, um vota sempre de um jeito, outro vota sempre de outro, sem qualquer coerência programática. Bom, tem aqui sobre o mesmo tema, voto em lista, duas questões. Primeiro ele registra, né, Bresoini, bem lembrado esse absurdo do sistema do bicameralismo, né? Uma cópia do sistema norte-americano, mas que o povão, de forma geral, né? Mas, para o povão, de forma geral, esse histórico de reforma política leva a dúvidas. Aí ele fala, uma das dúvidas é o voto em lista. Ele diz o seguinte: não dá poder demais aos partidos e não aos eleitores, que escolhem os candidatos em cada partido? E aí tem um outro também que manda, vai no mesmo sentido, né? Voto em lista não tira a liberdade dos eleitores escolherem um candidato de preferência? Essa é uma dúvida que sempre é colocada. E tem uma alternativa para isso, que eu pessoalmente não gosto muito, porque eu acho que pode gerar campanhas individuais, digamos, novamente com poder econômico sendo exercido em nome da democracia, mas na verdade de uma forma antidemocrática, que é o sistema belga, onde o cidadão pode votar no partido e, se quiser, indicar um nome do partido. Qual é o problema que eu vejo para esse sistema? É que você fazer isso com campanhas individuais reproduz os mesmos malefícios do atual sistema, onde muitas vezes, como eu disse anteriormente, a campanha de alguns tem capacidade econômica de chegar até o eleitor, outros não têm. Em aberto? Ele vai indicar uma pessoa do partido? Não, do mesmo partido. Ele indica dentro do partido. E tem uma fórmula matemática complexa, que eu não vou ter a pretensão de explicar aqui, que dependendo do número de votos que esse candidato alcançar, ele pode alterar a sua ordem na lista. Tá certo? Então é um negócio complexo, difícil de explicar para o eleitor, mas que, pelo menos genericamente, é isso. Você tem um voto na lista partidária e, simultaneamente, o eleitor pode fazer um segundo voto. Porque a lista necessariamente obedece àquela ordem. Uma ordem definida. Primeiro, segundo, terceiro. Para cada partido. Obviamente, voltando ao que eu disse anteriormente, um partido que pretenda dialogar com o sentimento da sociedade, por exemplo, ele terá que ter
um percentual de mulheres expressivo, terá que ter um percentual, por exemplo, de negros, de índios, de homossexuais, de deficientes físicos. Por quê? Porque hoje a política brasileira exige essa representação multifacetada. O partido que ficar no figurino tradicional, ele vai possivelmente perder eleitores. Eleitores que vão querer um perfil de lista em que eles se sintam representados ou que eles vejam a diversidade da sociedade representada. E eu acho que isso é um debate que enriquece a vida partidária. A outra questão, que eu acho que é essa preocupação do excesso de poder do partido, da cúpula, olha, isso só se resolve, inclusive no sistema atual, com participação na vida partidária. Eu sei que muita gente fala, mas eu não quero participar da vida partidária, só quero votar no dia da eleição. Mas não se iludam. Sem uma participação mais massiva da população na vida partidária, os partidos não têm mecanismos de controle fora das eleições. Tem aquele dia da eleição em que o eleitor, se tiver muita informação acumulada, ele pode exercer essa escolha, mas ele passa depois 3 anos e meio, 4 anos, sem acompanhar a vida de cada partido. Por exemplo, aonde que o partido gasta o fundo partidário? Como é que o partido organiza suas atividades? Esse partido incentiva a participação da mulher ou reprime a participação da mulher? Esse partido tem pessoas que têm um comportamento preconceituoso ou não? Esse partido tem pessoas ligadas com a corrupção ou tem pessoas que combatem a corrupção? Essa é uma discussão que eu acho que a partir do momento que você atribui à lista partidária a composição do parlamento, você fortalece a necessidade do cidadão de ter uma participação, mesmo que seja uma participação modesta, mesmo que ele acompanhe pela internet, mesmo que ele participe de uma reunião a cada 3 meses para votar alguma coisa importante, mas que ele tenha consciência de que fortalecer os partidos é essencial para a democracia. Porque não tem democracia sem partidos com programas políticos. Pessoas vão e vêm, mas instituições têm que responder mais fortemente. E é bom lembrar que no sindicato a gente vota em lista, né? A gente vota em chapas. Vota em chapa. Ou seja, são listas, inclusive, pré-ordenadas. Já está na lista quem vai ser o presidente, o secretário-geral, o tesoureiro. Eu nunca vi ninguém reclamar da lista pré-ordenada do sindicato. O cidadão escolhe entre a chapa 1, chapa 2, chapa 3, chapa 4 e define quem vai ser a direção do sindicato. E eu acho que é um sistema que está testado nos sindicatos e nas entidades associativas, inclusive nas patronais, e nunca ninguém reclamou que era pré-ordenado e uma cúpula definiu esse pré-ordenamento. E veja bem, no caso, inclusive das entidades patronais, algumas delas têm uma vida social muito forte, democrática muito forte, e a composição entre grupos se dá pelo enfrentamento, que acaba resultando numa chapa única, mas uma chapa onde cada um procurou respeitar a representatividade do outro para poder compor aquela chapa única. Não é o caso da política partidária, porque nunca vai haver chapas únicas, mas certamente haverá, digamos, um número menor de chapas, porque haverá uma concentração de propostas de programas e haverá principalmente nitidez para o eleitor poder escolher. Eu estou votando no partido tal que defende tais propostas e não voto em hipótese alguma no partido outro que defende propostas com as quais eu não concordo. Hoje, com candidaturas individuais, a nitidez se perde, ela praticamente desaparece do processo político. Bom, então, sobre o voto em lista ainda, nós estamos falando aqui um pouco da participação das mulheres, né, que hoje é pequena, e as mulheres são, né, já, pelo último censo, a maioria da população, e, portanto, deveriam estar melhor colocadas e representadas aí no Congresso Nacional como um todo, acho, não só no Legislativo, mas no Executivo, Judiciário, né? E acho que é nesse sentido que tem sido a luta, né, de todas as pessoas que são comprometidas com a igualdade. Não diria que é só das mulheres, obviamente que as mulheres, o movimento feminista teve um papel fundamental para que essa igualdade vá caminhando e se concretizando aí aos poucos. Mas que todos que são comprometidos com uma sociedade melhor, né, têm colocado como bandeira. E aí eu pergunto para você, você acha que essa discussão de o voto em lista, alternar um homem e uma mulher, que também é um debate que se faz, eu vejo que a ministra Irini, que hoje que está com a pasta, né, da Secretaria Especial de Política para as Mulheres, né, tem defendido isso, que a lista seja alternada entre um homem e uma mulher. A CUT, nós defendemos isso também, né, porque aí amplia a participação das mulheres,
né? E que a gente precisa fazer esse debate, acho que precisa mobilizar a sociedade em torno desse debate. A minha pergunta é, como é que está essa discussão lá na comissão? Você acha que tem... eu também tenho... eu sei que é um tema polêmico, né? Tem muitos partidos que a participação das mulheres é muito pequena, né? E, obviamente, se isso for aprovado dessa forma, eles vão ter que buscar militância de mulheres para compor essa lista e poder concorrer, né? Como é que está isso no Congresso? Você acha que tem chance de aprovar? Precisa de muita mobilização social, enfim, da população como um todo, das mulheres, né? Acho que todas as propostas que avançam na reforma política no sentido de ampliar a democracia precisam de mobilização social. Essa, particularmente, vai precisar um pouco mais, porque o Congresso Nacional tem menos de 10% de mulheres. Então, veja bem, é um público que representa 513 votos na Câmara e 81 votos no Senado, predominantemente de homens, que, teoricamente, têm que votar contra o seu interesse pessoal. E, veja bem, mais uma vez, ressalto que, quando o voto é individual, o interesse pessoal, às vezes, fica mais forte que o interesse coletivo. Mas terão que votar contra o seu interesse pessoal para aprovar uma garantia de participação maior das mulheres no parlamento. Eu, pessoalmente, defendo a alternância para um homem, uma mulher, um homem, de modo absoluto. Acho que é uma forma de você garantir, de fato, que uma sociedade que foi construída a partir do poder político masculino se transforme numa sociedade de poder político dos dois sexos. E é bom lembrar que o direito de voto da mulher é recente. Se você comparar com a história da humanidade, com a história da democracia também é um pouco recente, já que a democracia também é recente, né, no formato que nós praticamos hoje em vários países, mas a mulher não podia sequer votar. E no Brasil, de uma maneira contraditória, se por um lado nós elegemos a primeira mulher presidenta da República, o número de deputadas e senadoras caiu na última eleição. Ou seja, não houve sequer uma ampliação modesta, nem sequer a manutenção. Então, eu tinha muitas dúvidas sobre essa proposta, mas me convenci, a partir dessa discussão com as lideranças do movimento das mulheres, mas também refletindo com outros deputados, homens, que se nós não tivermos um gesto ousado de assegurar a paridade entre homens e mulheres no parlamento, então nós vamos continuar a ter um parlamento machista e masculino. Um parlamento que não tem um olhar feminino que é fundamental para a constituição desse equilíbrio na sociedade. Claro que alguns podem levantar, mas e as cotas de negros? Bom, eu acho que a cota mais importante para começar é a cota de mulheres. E depois nós temos que avaliar outros segmentos sociais que também podem ter uma garantia de representação. Mas esse seria um passo decisivo. Por quê? Porque é óbvio que um parlamento que tem 90% de homens é um parlamento desequilibrado em termos democráticos. É difícil passar no Congresso? É muito difícil, só com muita pressão. Mas eu acho que o nosso partido e outros partidos que têm a mesma compreensão devem defender essa proposta, mesmo que ela pareça utópica num primeiro momento. Mas ela é uma proposta que visa dar esse equilíbrio entre a representação dos homens e das mulheres no Congresso Nacional. Muito bem. Tem uma outra questão aqui, que está perguntando o seguinte: e o voto distrital ou distrital misto? Né? Aproveito para... ele fala que a mídia não fala muito sobre isso, como é que faz para que as pessoas e o povão conheçam mais sobre esse debate? O que é o voto distrital ou distrital misto e qual a tua opinião a respeito desse tema? O distrital puro é eleger quase sempre o mais votado apenas em cada distrito, ou seja, numa região se divide o estado em regiões e cada região elege um deputado. Há um argumento forte em relação a esse tipo de voto, que é a proximidade do candidato com os eleitores. Mas há um argumento também forte contra esse sistema, é que ele dificulta a representação das minorias. Por exemplo, na Inglaterra, o voto é distrital. Lá, alguns partidos minoritários conseguem fazer, às vezes, 20% dos votos e elegem apenas 2 candidatos, num parlamento de 200. Por quê? Porque, embora eles façam voto na faixa de 15%, 20%, eles não conseguem ser maioria em nenhum distrito. No Brasil, já se praticou o voto distrital na época do Império.
E a maioria dos partidos hoje considera o voto proporcional uma conquista da democracia, porque permite esse jogo de ideias através da proporcionalidade, mesmo que com lista aberta, que, como eu disse anteriormente, é um sistema que eu pessoalmente não gosto. E que, na minha opinião, no Brasil não ajudou a consolidar os partidos. O distrital misto seria ter, como na Alemanha, uma parte do parlamento eleita por distritos, outra parte composta por lista. E no caso da Alemanha, com uma peculiaridade. O parlamento, lá não tem Senado, é só a Câmara. O parlamento não tem um número de deputados fixo. A proporcionalidade dos partidos é definida pelo voto na lista, e não no voto distrital. O distrito serve apenas para apurar naquele distrito que é o candidato mais votado, portanto, esse tem lugar garantido no parlamento. Os demais são agregados a partir das listas de acordo com a proporção de voto de cada partido. Ou seja, às vezes o parlamento alemão tem 610 deputados, às vezes 615, às vezes 590, de acordo com a composição entre os distritos e a lista pré-ordenada proporcional. Esse seria o voto distrital misto. Alguns países têm distritos onde se elege mais do que um candidato. No caso do Chile, onde os distritos elegem 2 candidatos em cada distrito. Então você tem o mais votado e o segundo mais votado representando aquele distrito. Quase sempre da situação da oposição, o que trava, de uma certa forma, trava um pouco o processo político chileno. Há uma discussão lá em torno de uma reforma política para tentar mudar esse sistema. E eu queria ressaltar uma coisa: é difícil encontrar políticos de qualquer país que estejam satisfeitos com o seu sistema. A política é uma coisa imperfeita. A democracia não é algo que você alcança a perfeição num certo momento. Ela tem circunstâncias históricas e políticas que levam a regras para tentar reproduzir aquilo que eu falei no início da Constituição, que todo poder emana do povo. Então, nós não podemos ter ilusão de que nós vamos constituir numa reforma política, com toda a complexidade que o Brasil tem hoje, um sistema ideal. Nós temos que produzir avanços, temos que produzir mais democracia, sem ter a ilusão de chegar à perfeição. E, de outro lado, nós não podemos tratar o atual sistema como um sistema que merece ser jogado no lixo, porque, bem ou mal, ele permitiu 6 eleições presidenciais consecutivas e o parlamento funcionando ininterruptamente desde a redemocratização do país. Ou seja, é um sistema que tem defeitos, mas tem também seus méritos, muitas vezes até prejudicados pela imagem defeituosa que se projeta do parlamento pelos meios de comunicação. Eu queria avisar aqui aos companheiros e companheiras que estão no plenário que, se tiverem perguntas, encaminhem aqui para a mesa, que nós vamos caminhar para o encerramento aqui do nosso debate. Também para os ouvintes, né, que estão aí o pessoal que está acompanhando pela internet, mandarem suas perguntas. Tem uma questão aqui, que é um internauta que pergunta, que é: essa proposta que você está defendendo é a proposta oficial do PT? Aprovado em instâncias? E os demais partidos políticos têm propostas ou querem manter a situação atual? Então, essa é uma resposta rápida. Essa é a proposta aprovada no 3º Congresso Nacional do PT, quando eu era presidente do partido. Foi um longo debate, um debate difícil dentro do PT, porque no PT também tem gente que não gosta da lista, tem gente do PT que duvida como é que vai funcionar o financiamento público, mas foi aprovada por ampla maioria num congresso democraticamente convocado para tal. E alguns outros partidos têm proposta. O PCdoB tem proposta, o PPS tem proposta, não sei qual foi o processo de aprovação em cada partido, mas o PPS tem proposta. O PSDB defendia o voto em lista com financiamento público, migrou para o distrital e agora está nos propondo o distrital misto como uma possibilidade de mediação. O PMDB tem a proposta do chamado distritão, que seria apenas eleger os nomes mais votados em cada estado, sem levar em consideração a proporcionalidade partidária. Portanto, há muita diversidade de propostas, cada um com seu viés e cada um aprovando o seu partido. Alguns partidos aprovam na bancada. Eles consideram que a bancada é uma instância suficiente para aprovar. No caso do PT, a gente sentiu a necessidade de ter o apoio dos filiados, representados pelos delegados do 3º Congresso Nacional do PT. Muito bem. Tem uma outra pergunta aqui, como ficariam os partidos pequenos no caso do voto em lista?
essa questão do voto em lista, não levaria ao bipartidarismo? Como fica a representação das minorias? Edivaldo, que faz... Bom, primeiro, eu acredito que o que levaria à exclusão dos pequenos partidos seria o voto distrital, ou a cláusula de barreira. Eu, pessoalmente, não defendo nem o voto distrital, nem a cláusula de barreira. E não acho que partido pequeno seja problema, não. Se aquele partido pequeno não é um partido de aluguel, é um partido que representa uma tese, uma proposta, ele pode ter um deputado só e ser um partido relevante. O PT começou a sua atuação no Congresso Nacional com apenas 8 deputados. E na época do colégio eleitoral expulsou 3 por descumprir decisão partidária. Portanto, ficamos com apenas 5. Na eleição seguinte elegemos 16, e pela forte atuação na Constituinte, passamos a 35 com um senador, 49 com 4 senadores, 59 com 6 senadores e depois mais de 90 quando o Lula se elegeu com 14 senadores na época. Portanto, partidos pequenos podem crescer quando tem base social e diálogo com a sociedade. E um partido pequeno representando ideias, nada tem de prejuízo para a democracia. Agora, a ausência dessa representação minoritária no Congresso é ruim, sim, para a democracia, porque aí sim o bipartidarismo ou o tripartidarismo pode levar a uma redução, digamos, do espectro de ideias no parlamento. E a gente sabe que a sociedade tem muita diversidade e que a representação partidária de grupos sociais também é algo válido quando é legítimo e não são grupos de pressão, digamos, obscuros ou escusos. São grupos que representam, de fato, publicamente, uma ideia, uma tese ou um grupo social. Que o voto em lista, nessa formulação, o voto em lista não ajuda, ao contrário, ajuda. O partido, ao apresentar a lista, né? Ele vai fortalecer a ideia de que ele tem um programa para a sociedade. Alguns vão gostar, outros não. Se ele tiver capacidade de convencer mais gente, vai aumentar a sua bancada através da lista partidária. Bom, tem uma pergunta aqui do Cícero e da Glorinha, que acho que de alguma maneira está respondida, né? Qual o critério para a escolha do candidato e a ordenação nessa lista? Né? Isso é feito pelos partidos, né? E os movimentos sociais terão oportunidade de indicar ou influenciar na classificação da lista? Essa é uma pergunta boa, Glória, pelo seguinte: o movimento social ele pode ter maior influência em relação aos partidos, como filiados de um partido e, ao mesmo tempo, pertencente ao movimento social, na lista. Porque na lista eles poderão estabelecer o seguinte: no diálogo com a direção partidária, para a apresentação de uma proposta, eventualmente de consenso, de uma lista de consenso, um movimento importante que tenha força política real não vai aceitar que o seu candidato fique em 20º lugar na lista. Vai querer que fique pelo menos em 4º, em 3º, em 2º, até em 1º. A grande vantagem da lista é que força uma etapa anterior à eleição, onde os partidos terão que conjugar representatividades diferentes. Por exemplo, uma grande liderança feminina, num partido, mesmo que seja um partido de direita, se ela for obstruída nas suas pretensões, se ela tiver base real, ela certamente vai manifestar essa insatisfação e vai transbordar a convenção partidária para a opinião pública. Portanto, a lista é um momento que a habilidade política vai prevalecer, ou pode prevalecer, sobre a vontade de mandar de um dirigente partidário. Claro que isso daí vai depender muito do acompanhamento da opinião pública. É como tudo na democracia, depende de pressão. Se o sindicato não pressionar, a campanha salarial não funciona. Se uma entidade de luta pela moradia não se organizar para chamar a atenção da sociedade, a luta pela moradia não avança. E no partido também é assim. Se não tiver pressão interna, é óbvio que a tendência do dirigente é falar: bom, já que ninguém está reclamando, eu vou montar a lista. Tá certo? Agora, se tiver gente reclamando, gente discutindo, gente se organizando, não vai conseguir montar a lista sem a participação dos filiados. E até de quem não é filiado, que eventualmente tenha força para dizer: olha, se não botar fulano numa posição boa, não voto em vocês. Bom, muito bem. Eu vi um debate aí a respeito da mudança das eleições, que hoje, por exemplo, elege em um ano, você elege o presidente ou a presidenta, os deputados, os senadores. E governadores. Né, governadores. E também deputados estaduais, enfim. Aí no outro, né, 2 anos depois, você vai eleger os prefeitos, os vereadores e as vereadoras também. E vereadoras, né, e prefeitas.
E eu espero que isso fique mais normal, natural e comum. É, e, e as pessoas falam que, bom, é muito trabalho, é muito dispendioso, é muito tempo com eleições, e que o país para discutir as eleições, né, no momento da candidatura, todo aquele período para fazer campanha, e que seria importante ter todas essas eleições num único ano. Esse debate está sendo feito na Câmara de Deputados? O que você pensa a respeito desse assunto? É viável? É muito trabalhoso? É muito difícil? É realmente uma boa proposta? Né? Você já tem alguma opinião formada a respeito desse assunto? Esse debate está sendo feito. Tem gente que defende que o mandato seja de 5 anos e que a eleição seja num único ano, não no mesmo dia, mas num único ano. Por exemplo, a eleição municipal poderia ser feita em agosto e a eleição estadual e federal feita, por exemplo, em outubro. A dúvida que se coloca aí é o seguinte: primeiro, você teria, para ajustar esses mandatos municipais com os demais, você teria que fazer uma eleição com mandato mais curto para conseguir conjugar os 2 períodos. O que resultaria, evidentemente, numa das eleições próximas, você ter um candidato disputando mandato de 2 anos, por exemplo, só, de 3 anos só. E o outro problema que eu vejo nisso é o seguinte: é a pauta. A pauta da eleição municipal é muito diferente da pauta da eleição estadual e da federal. Em anos que nós elegemos 2 senadores, o eleitor já tem que votar 6 vezes. E muita gente tem dificuldade de acompanhar todo o debate político de presidente, governador, senador, 2 senadores, deputado federal e deputado estadual. Se você introduzir no mesmo ano, ainda que não no mesmo dia, outra eleição, você pode ter uma confusão muito grande de projetos e propostas. E pior ainda, você pode vincular demasiadamente o processo político nacional ao municipal. Porque os acordos políticos entre candidatos serão feitos para o ano todo, mesmo que a eleição não seja no mesmo dia. Então, muitas vezes, o poder, digamos, de determinado tipo de candidato a prefeito pode ser muito grande na definição dos acordos para apoio para governador e para presidente da República. Então eu tenho dúvidas, eu não tenho convicção de qual é o melhor sistema. Acho que o sistema atual não é ruim. Eu não acho que essa coisa de ter eleição de 2 anos é tão ruim quanto alguns pensam. Acho que a campanha poderia ser encurtada. Acho que 3 meses é muito tempo de campanha. Na minha opinião, 1 mês e meio de campanha é mais do que suficiente para os candidatos fazerem chegar suas propostas ao eleitorado. Até porque o principal canhão de comunicação é a televisão e o rádio. A campanha, digamos, de rua ela é importante, mas ela não consegue ter uma abrangência tão grande quanto a televisão e o rádio. E os candidatos proporcionais têm que ter base social. Não podem querer, em 45 dias, resolver um problema que não conseguiram ao longo de anos de atuação. Então, eu acho que a redução do tempo de campanha e, eventualmente, a mudança do número de anos do mandato, de 4 para 5, pode ser mais eficaz do que você tentar unificar todas as eleições em apenas 1 ano. Muito bem, então vamos lá, chegaram mais questões aqui. Uma é do William. O William Mendes é bancário do Banco do Brasil, dirigente aqui do nosso sindicato e também da nossa confederação. Ele diz: Gilvan de Bresuini, parabéns pelo debate. Obrigada, William. Como ficariam as coligações com as nossas propostas de reforma política? E aí eu vou aproveitar e falar de coligação. Eu queria que você falasse também sobre reeleição, né? Está sendo debatido, eu vi que o Senado tem discutido, né? E a gente vê que o debate está colocado aí, às vezes aparece na mídia, né? Não com tanta profundidade, né? Mas o que você pensa sobre a reeleição? Isso está consolidado, né? Vai ser discutido agora na reforma política. E outra coisa, você também comente sobre fidelidade partidária. Isso não tem mais discussão? Aprovado? Como é que fica a situação da fidelidade partidária no debate da reforma política? Bom, primeiro, coligações. Coligações hoje é uma previsão legal, ou seja, os partidos podem se coligar para a eleição de vereador, de deputado estadual e deputado federal, ou seja, eleições proporcionais, e calcular o número de cadeiras que cada coligação tem direito como se fosse um único partido. Qual é o problema disso? É que termina a eleição, desfaz a coligação, cada um vai para o seu lado e não há coerência. O eleitor votou no partido A e ajudou a eleger um candidato do partido B. Mas o partido A e o partido B não ficam juntos por 4 anos, durante todo o mandato.
o que nós estamos defendendo no PT e que o nosso relator da reforma política, o companheiro Henrique Fontana, que é do PT, tende a colocar no seu relatório. É que se permita a coligação proporcional, porém, na forma de federação de partidos, ou seja, se 2 ou 3 ou mais partidos se coligarem, eles terão a obrigação de funcionar como se fosse um único partido no parlamento por 4 anos, durante todo o mandato. Todo mandato. Se eles quiserem se desfazer essa coligação, eles desfazem para a próxima eleição, mas têm a obrigação de se comportar como uma única bancada com comando partidário unificado em relação àquela instância, ou uma Câmara Municipal, ou Assembleia Legislativa, ou a Câmara Federal. A segunda questão foi sobre a fidelidade partidária. Também a defesa nossa é de fidelidade partidária rigorosa, não apenas fidelidade de quem tem mandato, mas o filiado a um partido ter compromisso com o programa e com as decisões do seu partido. E isso precisa ser regulamentado em lei, porque o que há hoje é uma decisão do TSE, uma decisão precária, inclusive que o próprio TSE está tendo dificuldades em fazer cumprir de uma maneira ampla. A maior prova é o surgimento do chamado PSD, partido do prefeito Kassab, que abre uma janela, porque um partido novo, supostamente, quem se filiar a esse partido durante o mandato está se filiando por uma justa causa, quando, na verdade, o eleitor não votou para que ele mude de partido, votou para que ele, teoricamente, faça o mandato inteiro por aquele partido. Tem uma terceira questão que eu não memorizei? Sobre a reeleição, a fidelidade partidária e as coligações. Isso, sobre a reeleição que eu não respondi. Sobre a reeleição, eu acho que o Brasil, de certa forma, aprovou a tese da reeleição. O PT já foi contra a reeleição. Mas nós percebemos que nas prefeituras, nos governos estaduais e no governo federal, quando um governo está indo bem, o eleitor considera razoável dar apenas um mandato a mais, pelo voto, evidentemente, para aquele candidato, para aquela gestão que está indo bem. Então, não acho que seja necessário alterar isso hoje. E não é verdade que as pessoas se reelegem quase que automaticamente, como alguns dizem. Tem muitos casos em que a pessoa cumpre o mandato, não é bem avaliada, e o eleitor decide não dar o segundo mandato. Então, a opção do eleitor é democrático. O eleitor, se quiser, reelege. Se não quiser, não reelege. Bom, tem uma pergunta aqui do Marcos, ele diz o seguinte: sou defensor do Fundo Democrático Nacional. Ninguém doa para partidos, e sim para o Fundo Democrático Nacional. Assim, empresas e pessoas físicas doam para a democracia, de forma a não onerar o povo. Dê sua opinião. Eu sou favorável, mas não como financiamento exclusivo, né? Porque se você tiver uma imprecisão, ou seja, uma imprevisão de qual vai ser o montante de recursos, vai ser difícil você organizar e planejar uma campanha. Acho que a ideia de criar um fundo democrático com essa característica é interessante para estimular as pessoas físicas e jurídicas a doarem para o conjunto da eleição. Mas é preciso primeiro testar e verificar se haverá doações. Porque pode ser que... Uma coisa mista. Na verdade, o fundamental é que garanta uma parte de orçamento público, modesta, não é uma parte exagerada, campanhas mais baratas, com menos trucagem eletrônica, com menos produção. Eu sempre digo o seguinte: a pior coisa que tem na política é quando o marketing substitui o conteúdo. É quando um candidato que não tem conteúdo ou que quer disfarçar o seu conteúdo antipopular, por exemplo, faz, digamos, uma estratégia de marketing com um marqueteiro milionário que cobra um preço altíssimo e que vai, na verdade, transformar o candidato em refém da sua estratégia. E vai transformar o eleitor em um objeto de uma manipulação política de comunicação. Então, eu acho que o fundamental é que nós tenhamos campanhas modestas, com financiamento público e, eventualmente, um reforço desse Fundo Democrático Nacional, que precisaria ser, como eu disse, testado para ver se vai ter contribuições espontâneas ou não. Ou se estabelece, eventualmente, algo que possa, no ano eleitoral, ser um valor voluntário ou obrigatório para garantir esse financiamento. Fundamental é que não tenha poder econômico privado direcionando qual candidato vai se eleger e qual não vai se eleger. Para finalizar, tem uma pergunta aqui, eu acho que eu vou tornar mais geral, porque ele está citando um tema, mas ele está dizendo o seguinte: olha, digamos que você se eleja por um voto em lista, tudo isso seja aprovado, né? E você tem um programa do partido, você está elegendo uma lista e você, obviamente, tem uma discussão daquele partido
de atuação, de temas importantes, como a gente vê, por exemplo, no PT, no Partido dos Trabalhadores, em outros partidos também, que tem posições históricas, né, tiradas em congresso, debatidas com seus filiados a respeito de determinados temas. E elegem-se esses deputados, né, e eles votam, num desses temas, eles votam contra a orientação do partido, né? Então, ele está falando, por exemplo, aqui da legalização da droga, mas pode ser qualquer um outro tema, né? O partido tem posição e o deputado vai lá e vota contra aquela posição partidária ou do programa. Como é que ficaria a situação desse deputado, né? Isso é cada partido que regula, isso teria condição de ter um critério de atuação? O que você pensa sobre isso? Como é que você faz? O que pode ser feito no sentido de fortalecer a democracia e não de restringir, né? Vamos voltar ao início da minha fala, lá no começo do programa. Nós entendemos que as regras democráticas nada mais são de uma forma de tentar traduzir aquele princípio constitucional de que todo o poder emana do povo. Bom, os partidos são veículos para o exercício da democracia. Eles não são fins, eles são meios. Quando você se filia a um partido, você deve ler o estatuto do partido e o programa do partido. E se você é filiado a um partido, você deve acompanhar as resoluções. Se você não for membro da instância, membro do diretório municipal, estadual, nacional, você no mínimo deve se manter informado sobre o que o partido está praticando. Um parlamentar tem responsabilidade maior ainda. Um parlamentar, mesmo que não for membro do diretório nacional, se ele é um deputado federal ou senador, ele deve comparecer às reuniões do diretório nacional e tentar influenciar as decisões, porque ele foi eleito pelo povo para representar o partido político no Congresso Nacional ou na Assembleia Legislativa ou na Câmara Municipal. Então, se ele foi eleito para representar, ele deve obrigatoriamente participar das decisões da sua instância. Estou dizendo tudo isso pelo seguinte: em qualquer assunto, a bancada do partido deve buscar se expressar de maneira unitária, coesa. Porque o partido existe para isso. Ninguém é obrigado a se filiar a um partido. As pessoas podem se filiar a um partido a partir da sua identidade política. Se não tiver nenhum partido que represente, podem ajudar a fundar um outro partido. Podem ajudar a mudar a tese de um partido. Mas não podem dizer o seguinte: não, eu vou votar da minha cabeça porque eu acho que eu penso diferente e quero votar. No caso do PT, tem uma regra no nosso estatuto que permite, em caso de questões de foro íntimo, desde que aprovado pela instância correspondente, ou seja, não é uma coisa individual. O cidadão tem que provocar a instância e dizer o seguinte: olha, essa questão para mim é uma questão de foro religioso, de foro filosófico, de foro íntimo, e eu gostaria de votar livremente. Se aquela instância autorizar, ele pode votar. Mas o correto é que os partidos cobrem de seus parlamentares coerência com aquilo que defenderam na campanha e aquilo que defende o partido enquanto estatuto e programa partidário. Senão, para que partido? Senão era melhor fazer a eleição de pessoas individualmente sem partidos, como ocorreu no Brasil na época do Império, onde tinha candidatos avulsos, como alguns países praticaram por muito tempo, antes de verificar que isso seria um equívoco. Então, eu defendo que, de fato, as questões sejam muito bem debatidas dentro do partido, mas depois de deliberado, cada um vote de acordo com a decisão do seu partido, salvo disposição estatutária, como a do PT, que autoriza, em casos especiais e com autorização da instância, o voto de consciência, ou voto de foro íntimo, que é uma questão estatutária do PT. Muito bem, então eu queria agradecer a presença aqui do Ricardo, de todas as pessoas que acompanharam esse debate. O debate tem muito mais questões para a gente explorar, mas o tempo realmente é curto e a gente terá outras oportunidades de conversar mais sobre o assunto. Mas, de qualquer maneira, Ricardo, já deu para a gente ver a importância dessa discussão e de a gente acompanhar, né, esse debate tanto que está ocorrendo nas duas casas, né, está ocorrendo simultaneamente uma discussão na Câmara de Deputados e no Senado, né, e esse, obviamente, dessas discussões vai surgir, né, vai sair uma única lei que vai definir como é que vão ficar, se vai ter financiamento público ou não, se vai ter voto ilícito ou não, né, se nós teremos oportunidade de aumentar a participação das mulheres na política, se vai se manter a reeleição ou não, né,
Enfim, como é que a sociedade pode participar mais, acompanhar. Então, a gente viu aqui com a sua contribuição que nós temos que acompanhar esse debate, temos que defender as nossas posições, aquilo, né, aquilo que a gente entende que vai fortalecer a democracia, né? Então, eu queria que você fizesse suas considerações finais e que falasse de um tema que não tem nada a ver com a reforma política, mas que para os bancários é muito importante, que é um projeto de decreto legislativo da sua autoria contra um ato do Banco Central, que está liberando cada vez mais e indiscriminadamente a atuação dos correspondentes bancários, os serviços prestados nos correspondentes bancários, desregulamentando a nossa categoria, né, uma categoria que está organizada, que tem direitos conquistados com a luta, com muitos anos de luta, de organização, e que o Banco Central, né, na minha opinião, a serviço dos banqueiros, porque são os únicos beneficiados com essa medida de liberação total de todos os tipos de serviços no correspondente bancário, né, o único que sai beneficiado com isso são os bancos, né, porque a sociedade não ganha, porque a sociedade vai pagar essa conta, porque os trabalhadores vão ser penalizados, né, os trabalhadores dos correspondentes ganham muito menos, não estão organizados, né, e você desestrutura uma categoria que lutou, que tem uma organização forte, nacional, né. Queria primeiro parabenizá-lo pelo projeto e segundo que você fizesse um comentário sobre isso e já deixar o convite que, num outro momento, a gente volte para discutir o tema correspondente bancário. Ok. Esse projeto é um projeto de decreto legislativo que eu apresentei após uma conversa com a Contraf, com o presidente o Carlos Cordeiro, da Contraf, porque eu tive a sensação de que o Conselho Monetário Nacional, além de invadir a competência legislativa do Congresso Nacional, estava cometendo um ato lesivo aos direitos dos trabalhadores e ao interesse dos clientes dos bancos, em relação ao correspondente bancário. E nós ingressamos com esse projeto, que é um projeto que visa sustar a resolução do Conselho Monetário que definiu essa nova regulamentação para os correspondentes bancários. Claro que é apenas um projeto. Se a gente não mobilizar e não esclarecer o conjunto dos parlamentares sobre o objetivo do projeto, ele não terá sucesso. Portanto, já conto com o Sindicato dos Bancários de São Paulo e de todo o país, com a FETEC, com as federações estaduais e com a Contraf, para que a gente possa, de fato, fazer uma mobilização que viabilize a aprovação do projeto. E sobre a reforma política, eu queria ressaltar que, como eu falei no início, a democracia é algo recente na história da humanidade. Tivemos experiências esparsas na Grécia, em Roma, em alguns períodos mais recentes da história da humanidade, mas o conceito atual de democracia que nós praticamos em vários países é um conceito de menos de 200, no máximo 300 anos. Portanto, é algo que nós estamos experimentando construir para viabilizar um processo realmente democrático. No Brasil, por exemplo, nós tivemos muitos períodos curtos de democracia, entremeados com períodos de autoritarismo, como o mais recente, a ditadura militar, que por 20 anos sufocou a expressão política do nosso povo. Portanto, quando se fala em reforma política, nós estamos tentando aperfeiçoar o imperfeito. E será sempre imperfeito. Não há uma forma da democracia expressar plenamente toda a diversidade de uma sociedade, mas há uma forma de tentar chegar o mais próximo possível disso, que é tentar reduzir, digamos, as distorções, as regras restritivas. Eu não falei de um tema aqui que também é importante, que é ampliar os mecanismos de participação popular na elaboração de leis e no veto a determinados temas, praticar mais plebiscitos e referendos, reduzir as exigências para projetos de iniciativa popular. São todos temas importantíssimos, junto com a participação da mulher, com a redução do poder econômico nas campanhas eleitorais e com a definição programática dos partidos através de listas partidárias e de exigência de coerência programática dos partidos. Eu acho que esses temas são temas fundamentais, são temas difíceis, que o cidadão comum às vezes está preocupado só com a questão do emprego, do salário, das condições de trabalho, que são fundamentais, são temas decisivos para a vida de cada um. Mas, obviamente, se nós não tivermos uma democracia que represente de fato o povo, nós não teremos condição de discutir com mais profundidade o sistema econômico, a questão do mercado de trabalho e assim por diante. Então, são temas fundamentais, complexos, mas que exigem de nós uma grande capacidade de diálogo com a população. E eu tenho feito palestras
em todo o estado de São Paulo, para tentar levar informação e tentar colher impressões, dúvidas, críticas, para que a gente possa democratizar esse processo. Eu acho que uma das funções essenciais do mandato político é justamente prestar contas, estar próximo à sua base e poder ouvir críticas e ouvir sugestões que possam ser levadas ao parlamento, até porque a democracia representativa, o próprio nome já diz, é representar e não apenas achar que o cidadão individualmente, que tem um mandato eleitoral, tem uma mente brilhante que vai resolver os problemas. O que resolve essa interação eleito-eleitor permanentemente. Então, eu queria agradecer a oportunidade, porque falamos com internautas de muitos pontos do estado de São Paulo e do Brasil, e eu espero que a gente possa reproduzir esse debate. Quem quiser me convidar para debate na sua cidade, né, estamos com a agenda aberta, já com muitos compromissos, mas aberto para poder agendar oportunamente debates como esse, feitos presencialmente e também pela internet. Obrigado, Giovanni. E, mais uma vez, parabéns pela sua eleição, com quase 84% dos votos. Obrigada, Bresoini. Queria agradecer também a presença dos convidados aqui no nosso plenário, dos internautas, e convidá-los para o próximo Momento Bancário Debate, que vai acontecer na próxima terça-feira, dia 5, e o convidado é o Wagner Freitas, da CUT Nacional, e o tema vai ser o ato que a CUT está organizando aí no dia 6 de julho, né, onde estão pautados vários assuntos de interesse dos trabalhadores. Por exemplo, a redução da jornada, o fortalecimento da organização dos trabalhadores. Tem outros temas que a CUT está colocando na ordem do dia, que interessa a classe trabalhadora e que todas as categorias estão discutindo, organizando, para fazer um ato realmente representativo do que é a nossa central sindical, com a amplitude que tem, com a representatividade que ela tem, né? E os bancários não podem deixar de participar desse ato que vai acontecer no dia 6 de julho. Então, acompanhem o próximo debate e até a próxima semana. Um abraço a todos e a todas.